Boa noite, galera. E aí, como é que tá? Tudo bem? Professor Ricardo Brunhosa, aí no grupo de estudos social, tudo bom? De geografia. Hoje a gente vai estar falando rapidinho aí sobre cartografia, tá? Nós vamos falar sobre cartografia, um pouquinho sobre o que é a cartografia, quais são os tipos de projeção, as principais projeções que nós vemos aí nas provas. Vamos lá então? Vamos começar. A ciência cartográfica. Olha aí. A cartografia, efetivamente, ela é a ciência que vai transportar da realidade para o mapa, para a carta, a representação dessa realidade em um mapa, numa carta topográfica. Então, ela é a ciência que vai traçar, que vai detalhar o que é real na nossa Terra, no nosso planeta, para esse mapa, para essa carta que nós vamos estar estudando, percebendo. Só que tem alguns detalhes efetivos, alguns detalhes importantes para a gente perceber na ciência cartográfica, principalmente para nós que vamos estar aí prestando o vestibular daqui ao final do ano, ao início do ano, né? Então vamos lá, ó. O IBGE, pelo IBGE, a gente tem a palavra cartografia, origem na língua portuguesa tendo sido registrada pela primeira vez em 1839, uma correspondência indicando a ideia de um traçado de mapas e cartas. Todo mapa é um processo de alteração da superfície terrestre. Esta distorção será maior quanto maior for a área cartografada. A gente vai perceber um pouquinho isso mais para frente, mais para adiante. Então veja, o nosso principal estudo aqui vai ser sobre a questão das projeções cartográficas. Os sistemas de projeções cartográficas foram desenvolvidos para dar uma solução ao problema da transferência de uma imagem da superfície curva da esfera para um plano da carta, o que sempre vai acarretar deformações. Então veja, é muito difícil você pegar o nosso planetinha que tem uma forma geoide, né? Ele não é uma bola certinha, ele é um geoide, ele tem deformações por conta do próprio relevo da sua litosfera. Então a gente tem aí áreas diferentes de altitudes, profundidades, então isso tem uma certa dificuldade para que você possa transformar isso num mapa, para que nós possamos identificar e entender isso, tá certo? A primeira projeção que a gente tem dentro da cartografia, que é muito vista, é a projeção cilíndrica. Essa projeção cilíndrica, a ideia dela é que a gente coloque o planeta, coloque a esfera, né, o geóide do planeta, dentro de um cilindro, para que se possa fazer a impressão do planeta, para depois nós abrirmos esse cilindro e aí sim nós termos os mapas que a gente conhece. Então veja, essa representação é obtida com a projeção da superfície terrestre, os paralelos dos meridianos, sobre o cilindro que o mapa será desenhado. Se enrola, né? Há uma impressão e na hora que você tem essa abertura dessa projeção cilíndrica, você tem então essa impressão do planeta nesse cilindro. Tá? É como se fosse exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. A gente tem uma bolinha e essa bolinha dentro de um cilindro. O que você vai perceber é que essas áreas mais centrais, elas têm uma característica mais próxima da realidade. Tá? Quanto mais houver essa curvatura, você vai percebendo que o cilindro já não toca mais essa área, então quanto maior for a curvatura, maiores serão as deformidades dessa projeção. Tá? A projeção que muito utiliza essa projeção cilíndrica é a projeção de Mercator. Né? Essa é a que a gente conhece mais, Mercator, um cartógrafo europeu, né?
você vai perceber que nessa projeção, os meridianos e os paralelos são linhas retas que cortam em ângulos retos, né? Meridianos as linhas verticais, paralelos as linhas horizontais. Aqui você vai perceber o Equador aqui, ó, passando nessa área. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, meridiano de Greenwich. Então você veja que essa projeção é uma projeção cilíndrica, tá? É a projeção de Mercator. Existe uma discussão com essa projeção, como Mercator europeu, essa projeção é a mais utilizada, principalmente desde a época das grandes navegações. Essa projeção tem um modelo eurocentrista. Se você perceber, nós temos aqui a Europa no centro do mapa e, mais ainda, nós vamos perceber que os tamanhos reais eles não estão corretos. Você tem aqui, na verdade, uma projeção conforme, onde as formas dos continentes, né, são mantidas, mas os tamanhos, as angulações não são reais. Se você olhar aqui a Groenlândia, ela é bem maior do que a América do Sul. No entanto, a realidade é que isso não é uma verdade. Você tem, então, a Groenlândia bem menor que a América do Sul. São 2 milhões de quilômetros, aqui são 17 milhões de quilômetros quadrados. Então você tem essa diferença. A outra projeção é a projeção de Peters. A projeção de Peters já é bem mais à frente. Arnaud Peters já data de 1973. Ela também é cilíndrica, mas ela é equivalente. O que diz isso? Na verdade, você tem os tamanhos dos continentes de forma correta, se mantém os tamanhos, né, as angulações, mas as formas dos continentes elas sofrem a sua deformidade, tá bom? Essas são as duas principais projeções cilíndricas que a gente vai ter nas provas, que vão ser cobradas em provas, tá bom? A projeção cônica é como se nós botássemos um cone para fazer essa impressão também do planeta, né? O cone imaginário, contato com a esfera, elaboração do mapa, os meridianos formam uma rede de linhas retas convergentes nos polos e paralelos, formam os círculos concêntricos. Então veja, há uma projeção cônica e aí você tem o mapa nesta posição. Você vai perceber que os meridianos convergem para os polos e os paralelos em arcos, tá? Aqui, na verdade, a gente tem a linha do Equador, aqui embaixo, a ponta é a linha do Equador, e você vai ter, então, uma deformidade maior nessa área mais próxima do Equador, nesse tipo de projeção. É mais ou menos assim que acontece, eles botam o cone, essa projeção cônica, geralmente, ela vai pegar um hemisfério, tá? A projeção plana ou azimutal é aquela projeção que vai tangenciar parte do planeta e vai fazer uma projeção de um ponto específico, tá? Então, a azimutal é construída sobre um plano tangente a um ponto de qualquer parte da esfera. Este ponto ocupa sempre o centro do mapa. Então, você tem um ponto principal e você tem, então, a partir desse ponto principal, a projeção cada vez maior. Então, você percebe nessa projeção azimutal ou plana, que você tem aqui nesse tipo de projeção aqui o Polo Norte, tá? E aqui embaixo, aqui mais para fora desses círculos, a linha do Equador, tá? Aqui você consegue ver toda a parte do hemisfério norte do planeta, tá certo? Essa é a projeção, inclusive, que é utilizada no emblema da ONU, tá? Nós temos tipos de propriedades geométricas aí, a gente tem as conformes, equivalentes e afiláticas. As conformes, os ângulos são mantidos idênticos,
e as áreas são deformadas, essa é a projeção de Mercator. As equivalentes, quando as áreas apresentam-se idênticas e os ângulos deformados, que é a de Peter, e a afilática, quando tanto a área quanto o ângulo são deformados. Então você tem essas três formas aí básicas para a gente entender um pouco melhor aí as projeções. O que é importante para a gente perceber, e é importante você estar estudando, é que as projeções principais são as projeções cilíndricas. Elas existem uma disputa, uma discussão, um debate sobre a projeção de Mercator ser uma projeção eurocêntrica, fazendo com que a Europa esteja no centro, a questão da supremacia, a questão do domínio europeu pelo mundo, e a projeção de Peters, que vai ser uma projeção ligada à questão de oposição a Mercator, que vai ser inclusive uma projeção que vai ser reconhecida como terceiro mundista, onde ela vai dar prioridade aos países do terceiro mundo. Se você perceber, Peters vai estar em pleno processo de Guerra Fria, e aí você tem toda a discussão sobre os países de terceiro mundo serem os principais países que vão manter economicamente, né, com matéria-prima, tudo isso que a gente já discutiu, que você com certeza sabe, tá bom? Isso foi só então uma pílulazinha para a gente fazer um debate, iniciar o nosso debate, a nossa semana. Eu estou aberto aí a dúvidas. Por favor, qualquer coisa é só falar com a gente, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo para vocês, hein? Isso é tudo bem, pessoal.